Então vamos retomar a função, né, o objetivo de uma avaliação externa. A avaliação externa ou avaliação em larga escala busca avaliar de maneira independente e comparável ao longo do tempo o ensino de uma determinada região. Para que isso seja feito de modo adequado e que os resultados sejam confiáveis, nós precisamos garantir 3 requisitos. Primeiro, uma definição clara do que é avaliado, ou seja, o que se espera que cada estudante em cada etapa escolar seja capaz de fazer. Isso é feito por meio de uma lista de habilidades nas quais os especialistas da educação definem o que os estudantes precisam saber ao final de cada ciclo. Essas matrizes de referências, elas são publicadas nos relatórios, nos documentos oficiais de cada prova, né, de cada avaliação externa, seja regional ou nacional. Outro requisito importante é a comparabilidade ao longo do tempo. Eu preciso de uma metodologia de avaliação que permita que os resultados desse ano sejam comparados com os resultados do ano passado e com do ano seguinte. Senão eu não consigo ver uma evolução ou entre um ano e o outro, se a escola está melhorando o seu desempenho ou não. E o terceiro item, o terceiro requisito, é a possibilidade de embasar indicadores que facilitem a tomada de decisões. Isso significa dizer que, para além do resultado do índice de desempenho das escolas, é preciso publicar relatórios que indiquem o que aqueles números significam, que eu possa interpretá-los e pensar principalmente em intervenções para que a escola e os alunos, por consequência, avancem. Diante da complexidade da avaliação de larga escala, foi necessário adotar uma metodologia de avaliação mais robusta, que é a teoria de resposta ao item. Antes da gente falar especificamente sobre essa teoria, vamos comparar com a outra teoria que é mais comum nas escolas, que é a teoria clássica dos testes. A teoria clássica dos testes é aquela que a gente utiliza quando faz uma prova para os alunos. Então, a gente diz que o desempenho em uma teoria clássica dos testes está mais associado a um instrumento. Como assim? Se eu faço uma prova fácil, né, com questões mais fáceis, mais simples, o desempenho dos alunos tende a ser melhor do que numa prova mais complexa. Então, eu posso ir bem numa prova hoje, o mesmo conteúdo sendo avaliado em uma outra prova amanhã, eu posso ir mal. Então, essa seria a ideia. A gente diz que os resultados dependem do particular conjunto de questões. Se eu troco uma questão de uma prova por outra, essa nota do aluno vai ser alterada. Então, isso pode significar que hoje ele tira uma nota e amanhã ele tira outra, mesmo sendo avaliado em relação ao mesmo conteúdo. Além disso, numa teoria clássica dos testes, as notas são proporcionais aos acertos. Eu posso fazer isso de forma equivalente, né? Então, se eu tenho 10 questões, cada uma vale 1 ponto. Ou então posso colocar peso. Uma questão vale 2, a outra vale 3, a outra vale 1. Mesmo assim, no final, as notas são proporcionais à quantidade de acertos. E, por fim, a comparação entre indivíduos ou grupo de indivíduos somente é possível quando elas são submetidas às mesmas provas. Eu não posso, por exemplo, propor uma prova esse ano, uma diferente no ano que vem, né, e comparar os dois resultados entre si se eu usar essa teoria clássica dos testes. Né, porque as questões podem ser mais complexas, menos complexas, a situação pode ser diferente. Então, a teoria clássica dos testes, por ter essas características, ela não se adequa a uma avaliação de larga escala. Para isso, a gente acaba utilizando a teoria de resposta ao item. O que é a teoria de resposta ao item? O objetivo dessa metodologia é estimar um construto. Como a gente já viu, a competência é considerada um construto. Como que ela faz isso? Por meio de um conjunto de modelos matemáticos que analisa a probabilidade de resposta a partir do nível de proficiência de um estudante. Parece difícil a gente lendo essa frase entender o que isso significa, mas a gente vai ver bastante exemplo daqui para frente. Mas basicamente a ideia é que eu avalio um aluno pensando no que eu espero que ele dê conta de fazer. Então, se eu tenho um aluno de desempenho, que eu imagino que tem um desempenho mediano, a gente espera que ele acerte mais as questões mais simples do que as questões mais difíceis. O mesmo com um aluno que tem um nível de proficiência estimado como bem alto. A gente espera que eles acertem as questões mais difíceis, mas que também acertem as mais fáceis. Então,
não é mais um cálculo proporcional, e sim uma investigação em relação à probabilidade de acertos. Para que isso ocorra, é construída uma escala de proficiência que pode ser utilizada para construir diferentes provas. Então, eu uso sempre a mesma escala de proficiência. Isso vai me garantir que os resultados sejam comparáveis entre si. E isso ocorre porque os estudantes vão ser sempre localizados nessa mesma escala. Eu acho que com os exemplos vai ficar mais simples da gente entender a diferença entre as metodologias e como que isso funciona em uma avaliação de larga escala. Vamos seguir. Para explicar a teoria de resposta ao item, os próprios autores estudiosos recorreram a um caso mais objetivo. Então, eles perguntaram assim: como será que é possível estimar a altura de uma pessoa sem medir diretamente? A gente sabe que para medir a altura de uma pessoa, a gente pega uma fita métrica ou uma régua e compara esses resultados, né? Então, eu encosto a régua na altura da pessoa e vejo quantos centímetros cabem ali. Então, dizer que eu tenho 1,70 m ou 170 centímetros de altura significa dizer que 1 centímetro cabe 170 vezes ali. Eu estou fazendo uma medição direta. O desafio foi, sem efetuar essa medição, estimar a altura das pessoas. Então, como que eles fizeram? Ao invés de perguntar qual é a sua altura, eles fizeram perguntas relacionadas à altura, que são chamados indicadores. Por exemplo, na cama, você frequentemente sente frio nos pés? Você frequentemente desce as escadas de 2 em 2 degraus? Você acha que se daria bem em um time de basquete? Na sua opinião, como policial, você impressionaria muito? Você se sente desconfortável na maioria dos carros? Você literalmente olha para os seus colegas de cima para baixo? Você é capaz de pegar um objeto de um armário sem usar a escada? Você abaixa quando vai passar por uma porta? Você consegue guardar a bagagem do porta-malas de um avião? Você regula o banco do carro para trás? Normalmente, quando você está andando de carona, lhe oferecem o banco da frente? Quando você e várias pessoas vão tirar fotos, formando-se 3 fileiras, onde ninguém ficará agachado, você costuma ficar atrás? Então percebam que essas perguntas elas estão relacionadas à altura. E mais do que saber se a pessoa é alta ou não, porque se você respondeu sim para todas essas questões, provavelmente você é alto. Mas mais do que saber se você é alto ou não, é saber o quão alto você é. Porque, por exemplo, você pode responder sim para algumas e responder não para a questão número 8, que você abaixa quando vai passar por uma porta. Então, eu consigo estimar mais ou menos a sua altura em relação ao conjunto das respostas desses itens. Vamos pensar melhor nisso. Então, cada um daqueles indicadores foi posicionado em uma escala. Aqui, a gente usou o visual de uma fita métrica. Então, por exemplo, consegue guardar a bagagem no porta-malas de um avião, está associada a uma altura entre 1,60 e 1,65. Isso foi estudado pelos pesquisadores para alocar esse indicador nesse intervalo. É capaz de pegar um objeto no alto de um armário sem usar a escada, está associado a um intervalo de altura entre 1,65 e 1,70. Regular o banco do carro para trás entre 1,70 e 1,75. Frequentemente descer a escada de 2 em 2 degraus entre 1,75 e 1,80. E, por exemplo, na sua opinião como policial, você achar que impressionaria muito, está associado ao intervalo de 180 centímetros a 185. Então, os indicadores são colocados em uma escala. Como que eu avalio, como que eu mensuro a altura de uma pessoa a partir dessas respostas? Vai depender do conjunto de respostas que ela me apresenta. Então, por exemplo, se uma pessoa responde sim para essas duas questões, é capaz de pegar um objeto no alto de um armário sem usar a escada e consegue guardar a bagagem no porta-malas de avião, e responde não para essas de cima, muito provavelmente ela tem entre 1,65 e 1,70, né? Provavelmente a altura dela está nesse intervalo. Se uma pessoa responder sim para todas as questões, é muito provável que a altura dela esteja aqui num intervalo mais superior. Agora, vamos supor que a pessoa responda sim para tudo, exceto para o fato de descer as escadas de 2 em 2 degraus. Pelo fato dela responder não para essa questão, eu não posso afirmar que ela é baixa. Às vezes, essa pessoa só não tem destreza para fazer essa atividade de ser de 2 em 2 degraus.
mas o conjunto de respostas me dá pistas de que essa pessoa é alta. Né? Ou então, eu posso olhar outras questões juntas e pensar que a altura dela está aqui, né, por volta de 1,70 e 1,75, e por algum motivo pessoal ela acha que impressionaria como policial. Então, mesmo que essa resposta seja negativa, ela vai ser considerada para estimar a altura dessa pessoa. Ou então, uma pessoa responde sim só para questões que indicam altura entre 1,60 e 1,65 para baixo, mas responde sim lá em cima. Ela acha que impressionaria como policial. Muito provavelmente essa pessoa é baixa, porque ela tem um conjunto aqui de respostas não. Então, o que vai estimar, vai permitir que eu estime a altura dessa pessoa, não é a porcentagem de questões que ela responde sim ou não, mas o padrão de respostas do conjunto de indicadores. Voltando à avaliação, então, como a gente estima a competência de um estudante pensando na teoria de resposta ao item? Já dissemos que por ser um construto, a gente não consegue medir diretamente a competência de um estudante. Então, nós faremos como no caso da altura, avaliaremos a competência por meio da observação do que a compõe. Em avaliações externas, nós vemos a competência como um conjunto de habilidades. Para isso, então, cria-se uma escala de proficiência, com as habilidades organizadas pela sua complexidade. Então, essa escala de desempenho tem como objetivos explicitar quais são as competências e habilidades esperadas para os estudantes ao final de cada ciclo de disciplina, estimar o nível de proficiência dos estudantes por meio da investigação de quais dessas habilidades e competências foram ou não desenvolvidas. A aplicação em larga escala tira o foco da avaliação do estudante e coloca o foco na escola, na rede, no município e no estado. Esse é o objetivo. Então, nós não vamos atribuir uma nota da competência para cada estudante, e sim para o conjunto de estudantes daquela escola. Os testes são construídos de formas padronizadas e os seus resultados são alocados em uma escala de proficiência, que varia de 0 a 500 com intervalos de 25 e 25 pontos. Vai ficar mais fácil com um exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que uma prova tem 13 questões. Cada uma dessas questões está colocada numa escala de proficiência. Então, a questão 1 foi associada ao nível 125, que seria o mais baixo. A questão 2, entre 150 e 175. A questão 3, entre 150 e 175, mas mais perto de 175. Então, cada uma das questões foi associada a um nível aqui de complexidade e foi localizada na régua. Uma avaliação externa, além de construir essa escala com as questões localizadas nela, pretende localizar o aluno nessa escala. Então, por exemplo, o aluno A ele foi colocado nessa escala mais ou menos aqui entre 175 e 100 e 200. O que isso significa? Que ele dá conta de resolver as questões que estão antes disso, as questões com nível menor na escala, e que muito provavelmente ele não dá conta das questões que estão mais à frente. Então, ele dá conta dessas habilidades e não dá conta das próximas. O aluno B, o padrão de respostas desse aluno nos indica que ele está aqui, no nível 6, entre o 250 e 275. Então, a gente entende que ele dá conta dessas habilidades anteriores e não dá conta das habilidades que vêm na sequência. Por fim, o aluno C foi colocado aqui no nível 9. Então, quase ali já no 350. Na escala, ele está quase no 350. Pelo padrão de respostas, a gente entende que ele dá conta das 11 habilidades, das 11 primeiras habilidades, e não dá conta das duas últimas. Não necessariamente esse aluno acertou todas as questões da prova até o número 11, mas o padrão de resposta permite a gente inferir que ele dá conta dessas habilidades, desse conjunto de habilidades. E como que essa escala é construída? Não é em relação à dificuldade dos conteúdos, mas sim em relação à complexidade das competências. Então, nós temos um primeiro grupo que a gente chama de competências para observar, em que os alunos precisam observar, identificar, reconhecer, indicar, apontar, localizar, descrever, discriminar, constatar relações e representar. Então, são questões que exigem uma complexidade menor em relação aos conteúdos.
Depois do grupo 2, são competências para realizar. Então, classificar, seriar, ordenar, conservar propriedades de objetos, compor e decompor, fazer antecipações, calcular por estimativas, medir, interpretar. Então, esse grupo de competências, ele é mais complexo do que o anterior. Então, muito provavelmente, na escala de proficiência, ele ficaria num nível maior. Então, não é o conteúdo que vai determinar o lugar da questão, e sim a complexidade do raciocínio, do pensamento exigido na resolução. Por fim, competências para compreender, analisar, aplicar, avaliar, criticar, analisar e julgar, explicar causa e efeito, apresentar conclusões, levantar suposições, fazer prognósticos, fazer generalizações, justificar acontecimentos. Esse último grupo é bem mais complexo, né? Ele exige que o aluno realize e observe, mas que ele também observe irregularidades, que ele vá além daquilo que ele está enxergando. Então, esse terceiro grupo é o mais complexo dentre os três. Numa prova como o Saresp, a gente tem uma distribuição desses três grupos. Então, eu peguei aqui o relatório de 2011 para vocês entenderem um pouco e como isso vai se compondo numa prova. Então, no quinto ano do ensino fundamental, a gente tem o grupo 1 e o grupo 3, né, mais ou menos equiparados. Então, a gente espera que os alunos deem conta de observar, de realizar e de compreender. Percebam que o realizar, ele tem menos força nessa prova, né, porque muito provavelmente o objetivo está mais na compreensão do que no resolver, no chegar no resultado. No sétimo ano, a gente já observa uma exigência maior em relação a realizar e compreender. O mesmo no nono ano. Então, no nono ano, menos observação, mais realização e mais compreensão. E chama bastante atenção o gráfico relacionado ao terceiro ano do ensino médio. A maior parte das questões estão no grupo 3, da compreensão. Então, espera-se que os alunos deem conta de habilidades mais complexas, que eles pensem mais sobre os dados, sobre as informações, que eles possam ir além do que eles estão vendo ali de forma explícita. Isso é importante porque, às vezes, a gente imagina que as questões mais difíceis serão daqueles conteúdos mais difíceis. Então, por exemplo, que uma questão de sistema de equação, que envolva sistema de equação, ela vai ser mais complexa do que uma questão que envolva as 4 operações, por exemplo. Mas isso não é verdade, não é necessariamente assim. Vai depender do grau de complexidade do raciocínio exigido, né? E aí essa escala, portanto, ela é definida, seja pelas redes estaduais ou no caso da Prova Brasil, pelo Ministério da Educação. E para cada um dos temas da matemática, que é um exemplo que a gente está usando aqui, eles associam as habilidades na escala. Então, por exemplo, vamos olhar só para a aritmética, por enquanto. O Saresp de 2017 trouxe essa matriz e diz assim: os alunos do nono ano do ensino fundamental, o que eles esperam? Eles associam à escala 200 os alunos que associam fração de 1/12 com a imagem de um retângulo dividido em 12 partes iguais, da qual 1 está destacada. Já em 225, eles esperam que o aluno saiba identificar a fração correspondente a uma razão. Aqui no 250, aqui já tem elementos de uma figura, identificar o maior decimal dentre outros, o sistema de equação que resolve um problema e por aí vai. Então, a matriz de referência, ela traz tudo descrito minuciosamente. Então, tem habilidades na escala 200 de aritmética e álgebra, de espaço e forma, de tratamento da informação. Lá mais à frente, na 275, eu tenho listadas também as competências, né, as habilidades de todos os eixos, né, que eu peguei só um trecho, mas tem de aritmética e álgebra, de espaço e forma e por aí vai. Então, vamos supor que se eu descubro que a maior parte dos meus alunos estão num nível de proficiência dos 250, por exemplo, né, no nível de escala lá próximo a 250, eu posso inferir que os meus alunos dão conta dessas habilidades e não dão conta das que vêm na sequência, né? Então, por isso que essa escala permite que a gente pense em intervenções, né? Meio que a gente pode compreender que essas aqui a gente está fazendo bem feito e aqui a gente precisa repensar na forma de ensino e de aprendizagem. Essas escalas, elas existem para todas as disciplinas, né? Todas as disciplinas nas quais os alunos fazem as provas,
tem a sua escala e para todas as séries. Então eu tenho uma escala para o 5º ano, uma escala para o 9º ano, uma escala para o 3º ano do ensino médio. Em algumas regiões a gente tem também a escala do 7º ano e do 3º ano, né? Não só no final do ciclo. E aí, o conjunto de questões vai permitir que a gente classifique o nível de proficiência dos alunos. Foi escolhido do relatório do SARESP, né, a nomenclatura do SARESP, mas não é muito diferente em outros lugares. Então, o SARESP, de acordo com o que ele observar do desempenho dos alunos, vai classificar de 4 formas. Ele vai dizer que o aluno está no nível abaixo do básico, então nesse nível os alunos demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, das competências e das habilidades desejáveis para o ano e série escolar em que eles se encontram. Básico, eles demonstram domínio mínimo dos conteúdos, das competências e das habilidades, mas possuem as estruturas necessárias para interagir com a proposta curricular do ano e série subsequente. Adequado, quando demonstram domínio pleno dos conteúdos, das competências e habilidades desejáveis para o ano que se encontram. E avançado, quando eles têm algo além, né? Eles demonstram competências e habilidades acima do requerido para o ano série escolar em que se encontram. E como que isso é definido? Isso é definido por meio dos especialistas que criaram uma matriz e discutem essas questões. Então, por exemplo, a escala é uma só, né? Aquela escala das habilidades, ela é a mesma para todos os anos. Se a gente pegar um aluno do 5º ano, se ele tiver abaixo de 175 na escala, a gente vai considerar que ele está abaixo do básico. Se ele tiver entre 175 e 225, a gente considera que ele está no nível de proficiência básico. Entre 225 e 275 adequado e mais que 275 avançado. Se a gente pegar o 9º ano, o 9º ano, para ser considerado adequado, o intervalo já exige algo maior, de 300 a 350. Então, no 5º ano, para ser adequado, era de 225 a 275. E no 9º ano, a gente já espera que ele esteja entre 300 e 350. Então, a escala é a mesma, mas a expectativa, o que a gente imagina que os alunos já deem conta, vai ampliando, né? Ele vai se tornando mais complexo. Então, para cada série, eu tenho intervalos que definem o nível de proficiência dos alunos. Vamos numa representação visual, né? Então, se a gente pega a escala que vai de 125 até o 500, um aluno do 5º ano, para ser considerado adequado, para que o seu desempenho seja considerado adequado à série, ele precisa estar localizado na régua, na escala, entre 225 e 275. No 9º ano, a expectativa é que eles estejam entre o 300 e o 350, que eles deem conta de questões e de habilidades mais complexas. Para ficar no nível de proficiência adequado no 3º ano do ensino médio, esse estudante precisa avançar e se localizar na escala entre 350 e 400. Então, o que isso significa? Vamos supor que eu tenho um aluno que ele esteja mais ou menos aqui, no 225 no 5º ano. Se ele não avança até o 9º ano, né, não é que ele desaprende, mas as habilidades que ele tem desenvolvidas, elas vão ser classificadas como básica. Era adequado no 5º ano, mas no 9º ano já se tornam básicas, porque ele está numa série mais avançada. Se ele faz o ensino médio e também não avança, no momento em que ele for avaliado, o seu nível de proficiência já vai ser considerado abaixo do básico, porque nós esperamos que ele estivesse mais para frente aqui. Então, a régua é a mesma, por isso que permite que a gente compare ano a ano o resultado das escolas. Vamos observar um exemplo da escala sendo construída em relação a um conteúdo de matemática que é de números racionais, né, que envolve decimais, porcentagem, fração. Então, essa seria a escala do 9º ano, né? Então essas cores aqui elas estão relacionadas ao que é esperado dos alunos do 9º ano. Então, uma questão em que os alunos precisam associar a fração de 1/12 com a imagem de um retângulo dividido em 12 partes iguais, das quais uma está destacada, né, que são questões bem comuns, né, em relação à fração, ela está sendo considerada aqui como abaixo do básico. Identificar a fração correspondente a uma razão, aqui entre 225 no limite entre os dois. Identificar o maior número decimal dentre outros é considerado algo básico. Reconhecer diferentes representações de um número racional, também básico. Identificar a decomposição de um número decimal. Resolver problemas envolvendo a multiplicação e soma de decimais.
e envolvendo a associação entre porcentagem da terra ocupada e sua respectiva área, adequado. Resolver expressões numéricas envolvendo o quadrado de frações e de números decimais positivos e negativos, considerado avançado. Então vamos supor que um aluno seja localizado aqui, na escala no número 275. O que a gente tem em relação à competência desse aluno? Que ele dá conta de habilidades daqui para frente, né? Daqui para trás, se a gente preferir. Então, habilidades mais simples, ele dá conta disso e não dá conta do que vem na sequência em relação aos números racionais. Se a gente pegar um aluno que esteja aqui no 225, a gente sabe que ele dá conta dessas habilidades mais simples e que ele não dá conta das próximas, relacionadas de novo ao ensino de racionais. O que se espera de um aluno do 9º ano? Que ele dê conta dessas habilidades aqui e das anteriores a ela. Então, esse aluno, ele vai ser classificado, né, o nível de proficiência desse aluno vai ser classificado como adequado se ele der conta dessas primeiras aqui, né? Se além disso, ele der conta de resolver a expressão numérica envolvendo quadrado de frações e números decimais positivos e negativos, se ele der conta de tudo isso, a proficiência dele vai ser considerada avançada, né? Então, vamos supor que um aluno dê conta dessas duas primeiras e que acerte somente essa 350. A gente não tem como dizer que a habilidade dele, que a competência dele, que o nível de proficiência dele está no adequado, porque o conjunto de respostas que ele me dá não indica isso, né? Então, a proficiência desse aluno vai ser medida por meio do conjunto de questões. Pode acontecer também do aluno acertar tudo e menos uma, 250. Não necessariamente a gente vai dizer que ele não sabe fração. A proficiência dele vai ser estimada como alta. Talvez ele tenha se confundido, se atrapalhado numa resolução específica, né? Então, não é um cálculo proporcional ao número de acertos, e sim por meio de um padrão de respostas que esse aluno nos dá. A gente vai falar mais sobre isso à frente. Só para que vocês tenham uma ideia. Se a gente olhar a prova de 2017 do Saresp, eles mostram para a gente o que foi cobrado. Então, eles cobraram temas relacionados ao nível avançado de todos os eixos, ao nível adequado também de todos os eixos da matemática, ao nível do básico e ao nível do abaixo do básico, né? Então, percebam que se os alunos eles estão classificados como nível de proficiência abaixo do básico, eles deram conta de poucas questões, né, de resolver poucas questões. Então, não é proporcional, e sim pela complexidade do raciocínio envolvido. Aqui, para dar um contraponto, a gente tem um exemplo de como foi no 3º ano do médio. Então, a gente percebe que houve um aumento aqui no tratamento da informação, né, na parte de estatística, diminuiu um pouco em relação a grandezas e medidas. Isso vai se adequando de acordo com o conteúdo de cada ciclo escolar.